Aí o juiz vai dizer, só tem um jeito. O juízo final era para acontecer aqui. Aí o juiz diz, só tem um jeito, acabar com tudo aqui. Quando a sentença vai vir, aí Paulo registra aos Filipenses, capítulo 2, que aparece um ser e entra no julgamento. E esse ser diz, meritíssimo, eu aceito o processo. Eu vou advogar a causa deles, meritíssimo. Aí o juiz aceita. Mas aí a acusação protesta e alega impedimento para ele. E o juiz faz questão de dizer qual a alegação, qual o impedimento. Aí a acusação diz as prerrogativas dele. As prerrogativas deles impedem ele aceitar o processo. E quais são essas prerrogativas que impedem ele? Aí a acusação vai ter que dizer, ele é o alfa, ele é o ômega, é princípio da paz, é maravilhoso conselheiro, todas as coisas foram feitas por ele, ele não pode, ele é Deus. Aí o meritíssimo diz, tem razão, você não pode aceitar o processo. Aí Paulo diz que sendo igual a Deus, ele não usurpou o direito de Deus. Ele diz, meritíssimo, eu vou abrir mão das minhas prerrogativas. Eu vou me despir da minha glória. Eu vou abrir mão de tudo que eu sou, mas eu vou aceitar o processo. Eu vou me humilhar, mas eu vou descer. Vou me tornar um deles e vou absolvê-los da condenação. Aí Paulo diz que Deus nos amou tanto que nem ao seu próprio filho poupou. Protela o julgamento e aceita a proposta do filho e o entrega por amor a nós. Escrevendo aos Gálatas, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Nasceu debaixo da lei para resgatar os que estavam condenados pela lei. O juízo, o processo, o tribunal, o processo, o julgamento é suspenso até o fim do processo, para ser transitado e julgado. Aí ele desce na forma de homem, sujeito aos mesmos erros e às mesmas paixões que nós. Ele desce 90% do tempo da sua vida foi se preparando para enfrentar o processo. 30 anos. Quando completa 30 anos, ele vai debruçar sobre o processo. E a primeira testemunha que chega é a fome. O Espírito leva ele para o deserto. 40 dias e 40 noites sem comer. A fome dizia, ele vai desistir na primeira. Aí o inferno, o acusador, chega e diz, não estás com fome? Transforma estas pedras em pães e mata a tua fome. Ele diz, nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela sai, vem a perseguição. Pelos próprios irmãos, ele vence. A perseguição sai, vem o perigo, ele vence. O perigo sai, vem a angústia. E essa doeu. Porque a angústia pega ele de dentro para fora. É a primeira vez que ele chama 3 discípulos e diz, vamos ali comigo, a minha alma está angustiada até a morte. O suor transforma em gota de sangue.
Por um período de 3 horas intercalados, ele ora ao Pai o mesmo pedido: Pai, afasta, se possível for, de mim este cálice. Ele não estava com medo da cruz, ele estava com medo da separação, porque o fim do processo ia separar ele do Pai, e isso machucou ele. Se possível for, Pai, afasta de mim essa separação. Mas nada de resposta. Faça como tu queres e não como eu quero. Mas não desista, a angústia perde. Aí vem a nudez. A nudez é o ápice da vergonha. É o que Paulo chama, ele suportou o opróbrio. A nudez nos filmes, nas fotos. Você vê que Jesus está crucificado, mas tem uma proteção nas partes íntimas. Mas eu fiz alguns cursos em Jerusalém, no Cairo, e os professores nativos dizem que ele foi totalmente nu. Despiram ele totalmente, que era o ápice da vergonha. Então, para a nudez de um judeu, para ele suportar, era terrível. Aí Paulo diz, ele suportou o opróbrio. Quando a nudez sai, vem a tribulação. E a tribulação é de cascar o grão. Eu, esses dias, tive o privilégio de pegar em uma cópia, uma réplica, quase original do Azorrague, do Shagum, que era o chicote, que eles, é pesado. Aquilo só em pegar dá medo. E ele nu, os soldados chicotearam, de cascar. A tribulação era para ele desistir. Eu sei que porventura aqui tem advogado. Data vênia, se eu estiver errado. Quando um advogado aceita um processo e não pode inocentar o seu cliente porque ele é réu confesso, e os seus crimes são tão graves que ele não encontra brecha na lei vigente, nem para atenuar, ou seja, diminuir a pena. Ele só tem uma opção: pega o processo, estudou, viu que não tem jeito, vai no cliente e diz: olha, toma de volta o teu processo, eu não quero um honorário, porque eu não tenho como te absolver, nem diminuir a tua sentença, eu tenho. Então a tribulação fez com que Jesus tivesse o direito de devolver o nosso processo. Mas Isaías diz que em vez de ele devolver, ele toma sobre si. E agora o castigo que ia nos absolver está sobre ele. E era pelo caminhar do processo que a gente ia ser sarado ou absolvido. Agora vem a cruz. Como alguns homens e mulheres deram o grito de independência há 164 anos atrás, para Barreiro ser livre, emancipado. Agora está chegando a hora da emancipação. Porque o pecado e a morte tinham posse de nós. Aí ele toma sobre si, meio-dia, o nosso processo é jogado sobre ele. E o nosso processo é pecaminoso. Excelência, todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, desde a criação até aqui, ou a eternidade, é jogado sobre ele. Aí o pecado tira o brilho, olhando nós para ele. Agora meio-dia, o impacto do pecado foi tão grande que o sol escurece. O Pai vai se separar. O Espírito vai deixá-lo por conta do nosso processo. Quando ele está só, ele grita: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Era o afunilar do processo.
como o que dá força à morte é o pecado, e ninguém conseguiu separar-se dele. Aí 3 horas da tarde, ele morre. Não precisa estudar a ciência, mas se você entrar na internet, tem uma matéria chamada autólise, que fala o poder da morte sobre o corpo humano. O que dá força à morte é o pecado. Por exemplo, se eu morrer aqui agora, nem todas as células do corpo morrem. Então a morte vai entrar com as suas etapas para me vencer e me jogar para o pó de novo. A primeira é decomposição. A decomposição vem, rastreia a minha boca, tem engano, tem mentira, rastreia o meu corpo, tem pecado, ela entra. E ela vai entrar para matar as últimas células que ainda sobrevivem. Ela vai esfriar o sangue, empaledecer a pele. Com 12 horas, terminou o processo de decomposição. Com 13 horas, a putrefação entra. A putrefação entra no organismo e vai apodrecer de dentro para fora. Com 24 horas, a água vai sair do ouvido, o líquido vai sair do nariz, vai ter que enterrar no processo comum, porque apodreceu. Com 25 horas, está sepultado. Aí vem a colonização. Os insetos vêm e vão se alimentar e habitar neste corpo apodrecido, e o corpo é vencido, se torna pó, e a morte vence. Agora os nossos pecados estavam sobre Jesus. Aí a morte diz, agora eu pego. Aí a morte vem e mata ele. Pelos nossos pecados. 5 horas ele é tirado da cruz. Nem todas as células morreram. 6 horas, 3 horas depois, está sepultado. Aí a morte diz, eu vou olhar o processo, vou vencê-lo. Quando ela entra no túmulo, o sangue não estava esfriando, a pele não estava amarelada, estava quente. Aí ela diz, a decomposição tem 12 horas, vou esperar o primeiro dia no calendário judaico. No final do primeiro dia, 12 horas, ela entra. O corpo estava aquecido, não estava pálido. Aí ela chama a decomposição, porque até aqui nunca aconteceu isso. Veja que Lázaro ressuscitou, mas já estava podre. E o corpo de Jesus não entra em decomposição. Ela olha, está inteirinho, quente, o sangue quente, não estava amarelo, não estava pálido. Ela chama a decomposição. Decomposição, o que é que está acontecendo? Nunca aconteceu isso. Aí a decomposição não tem direito nem de chegar na porta do sepulcro, já grita de longe. O que é que houve? 1 Pedro capítulo 2, 22. Ela diz, eu rastreei assim que ele morreu, mas não encontrei na boca dele engano, e não achei nele pecado nenhum. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. A Bíblia diz que o processo terminou na cruz. Ele deixou os pecados na cruz. Quando ele entra no sepulcro, já é o advogado vencedor, já é o absolvidor, já é o advogado vencedor. Se a decomposição não entra, a putrefação não entra. Se a putrefação não entra, a colonização não entra. Final do terceiro dia, a morte vai no segundo dia, no amanhã do terceiro dia, a morte entra de novo. Vou olhar se resolveram. Ela olha, no túmulo não tem mosquito, não tem mosca. Aí ela chama o pecado, pecado, a minha força é você, desde Adão. Escuta o arrolar do processo, só para vocês terem uma ideia do nosso privilégio. Pode olhar na filosofia, homens que foram tremendamente notórios, como Platão, como Epícuros,
como Zenão, vem Aristóteles, vem homens importantes. Olha na monarquia, homens como faraós, Nabucodonosor, Belsazar. Olha na política, homens que revolucionaram a história de nações, mas a morte venceu todos. Olha na Bíblia, venceu primeiro pelo homem, entrou o pecado, e o pecado venceu Adão. Mas a Bíblia diz que Adão gerou 7, o pecado e a morte apodreceu 7. 7 gerou Enos, Enos adorou, mas o pecado venceu e a morte apodreceu. Enos gerou Cainã, a morte venceu. Cainã, Malalael, a morte venceu. Malalael a Jared, a morte venceu. Jared a Enoque. Enoque disse: eu vou me comportar, eu prefiro andar com Deus. Aí Deus disse: então você não vai ver a morte, eu vou te tirar daí para dar exemplo à tua geração. Quem anda comigo não vê a morte. Mas o seu filho, a morte venceu porque ele pecou. Metusalém pecou, Lameque pecou, Noé, Sem, Cã e Jafé, a morte venceu. Aí vem a segunda sentença, o dilúvio cobre a terra. Aí Deus recomeça, aí o pecado vence a Sem, Arfajade. Arfajade é Lá a Réu, Réu a Peleg, Peleg a Serug, Serug a Naó, Naó a Terá Abraão. Abraão, o amigo de Deus, mas o pecado pegou e a morte venceu. Abraão gera Isaac, a morte venceu. Isaac a Jacó, a morte venceu. Jacó tem Rubi, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gad, Asser, Naftali, José e a Benjamim, a morte venceu. Aí Deus pega Judá, a morte venceu Judá. Vem Perez, a morte vence Perez. Vem Esron, a morte vence Heron. Vem Arão, a morte vence Arão. Agora vem Aminadab, a morte vence Abinadab. Vem Naasson, a morte vence. Vem Salmão, a morte vence. Vem Obed, Jessé a Davi. Aí Deus diz: achei, agora eu achei um que vai cumprir o meu desejo. A morte venceu a Davi e ele foi apodrecido. Salomão, Roboão, Abias, Asa, todos vencidos. Josafá, Jorão, Everton, foram vencidos. Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconia. Aí vem a punição do cativeiro e o pecado e a morte vencendo. Depois do cativeiro, Salatiel, Zorobabel, Aquim, Salatiel, Zorobabel, Eliasar, Azor, Aquim, Eliúde. Vem todos e a morte vencendo. Eleazar, Eliaquim, Matã, é a morte vencendo. Jacó, a morte venceu. José, que foi marido de Maria, e agora no ventre de Maria apareceu Jesus, e a morte vai ter que engolir. Até aqui ninguém venceu. Aí o pecado grita de longe, respondendo à morte. Hebreus 4,15, você vai encontrar a resposta. Ele diz: assim como eu fiz com todos, eu tentei ele. Talvez tentei ele até mais do que todos os outros, mas em nada ele pecou. Ele venceu. Diga para quem está ao teu lado: levanta a cabeça, dá um glória. Ele venceu. E agora você vai dar um glória comigo. Na antiguidade, veja que isso está falando de reino. Quando um rei enfrentava os seus inimigos, que ele vencia o inimigo, ele descia na base do inimigo, tomava os seus despojos, pegava a coroa do derrotado e erguia. Aí o mensageiro já voltava para a cidade do rei vencedor gritando: alarga os portões, levante os portões. Por quê? Porque por mais largo e mais alto que fossem, não caberia a glória de um rei vencedor. E gritava: o nosso rei venceu, o nosso rei venceu. Aí quando o pecado e a morte se rendem, Jesus desce.
na base do inimigo. Toma o poder da morte e do inferno. Toma a coroa da morte e do inferno. Pega os despojos, que eram as almas que morria, descia para lá. Ele diz: agora todo o poder é me dado no céu e na terra. Quem estiver em mim não vem mais para cá. O caminho agora é para cima. O caminho agora é para cima. Vai amanhecer o terceiro dia. Aí Maria Madalena, mulher do círculo de oração, se preocuparam com a podridão, a decomposição e a putrefação. Foram de manhãzinha, compraram um vidro de bálsamo para colocar no corpo dele, para não degradar-se tão rápido, para ver se demorava mais para feder. Quando elas chegam no sepulcro, só tá os lençóis. Começa o desespero. Os anjos chegam e dizem: mulheres, porque elas estão desesperadas, chorando, porque roubaram o corpo do meu mestre, do nosso mestre, e não sabemos quem o levou. Diz: não, roubaram não, diz os anjos. Lembra que ele pregou que no terceiro dia era necessário voltar? Sim, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, ele está vivo de novo. Ei, irmão, se você pode, eu sou pentecostal, balança esse crente que está do teu lado aí, diga: levante a cabeça, levante a cabeça, não importa como você chegou, ele está vivo, ele está vivo. Se ele está vivo, tem esperança, tem esperança, tem esperança. Restaura os feridos. E o Supremo Juiz, segundo João capítulo 5 de Apocalipse, vai retomar o julgamento. O processo terminou. O juiz convoca para continuar o julgamento. As 7 testemunhas vêm. Nós, como réus, estamos lá. Mas a acusação não vem. Porque já não tem mais alegação, não tem mais argumento contra nós. Mas para o bem do processo, vai se ouvir as testemunhas. Aí ele vai chamar a tribulação, conforme Paulo faz a pergunta. Tribulação. Olha, todas essas 7 afastaram de Adão até aqui, todos de Deus. Agora vão testemunhar. Quando a tribulação levanta, a tribulação grita: inocente e meritíssimo. E senta. Perseguição, segundo voto, segundo testemunho, inocente e meritíssimo. Angústia, inocente e meritíssimo. Perigo, inocente, e o céu em silêncio, inocente e meritíssimo. Já era a maioria, já era para parar ali. Mas o meritíssimo continua. Fome, inocente e meritíssimo. Nudez, inocente. Tribulação, inocente. Espada, inocente. Aí o anjo ficou tão feliz. Eu queria dar um abraço naquele cabo. O anjo, quando viu 7 votos, 7 testemunhos inocentes, ele perde o controle e com a voz bem grossa saiu gritando: João, 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 para de chorar, para de chorar, para de chorar, João. Precisa chorar mais não, João. Levantai portais da eternidade, alargai portais da eternidade, que vai entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha e na guerra.
Aí João diz que quando olha, entra no julgamento um ser glorioso e vai direto pegar a sentença do que está sentado no trono. Quando ele chega perto do trono, o anjo diz a João: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu e ele é digno de tomar o livro, de desatar o livro e de ler o livro. Ele foi morto, mas reviveu, e com seu sangue ele emancipou, ele ganhou, ele comprou para Deus negro, branco, gordo, mago, índio, não índio, povo, nação, raça, e os fez adorador, e os fez adoradores. Aí o juiz protela o julgamento para o capítulo 20 de Apocalipse. E ali não vai ter mais misericórdia. Aí Paulo começa o capítulo 8, cheio de alegria, juridicamente. Capítulo 8 começa dizendo: portanto agora, nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, te livrou da lei do pecado e da morte. Quem está livre, quem está livre, quem está livre, quem está livre? A sentença termina, aí vai ele compor o hino de absolvição. Se Deus é por nós, responda aí: se Deus é por nós, aquele que nem a seu próprio filho poupou, por amor a nós, antes o entregou à morte, ou antes que ele ressuscitou. Olha que coisa linda. Quem? O que é que Paulo está dizendo? Quem é doido em tentar acusação contra quem Deus disse que é inocente? Então olha para esse crente que está ao teu lado e diga: a partir de hoje eu vou pensar 10.000 vezes antes de te acusar, antes de falar mal de você. Se eu fiz, me perdoa, porque eu não sabia que você era tão importante assim. Bata no peito e diga: eu sou importante. Olha a onda que ele tira. Quem? Para a igreja. Quem agora vai nos separar do amor de Deus? Quem? A tribulação, a angústia, a perseguição, a nudez, o perigo, a fome, a espada? Não, somos entregues à morte todos os dias por amor a ti. Mas tenho certo que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Porque nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem a altura, nem a profundeza, nem o porvir nenhuma outra criatura vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Adoro!